tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e nós vamos estudar agora a lição de número 11, que tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Vamos aqui ao nosso textual, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre a igreja perseguida. E de fato, ainda que pareça que em pleno século XXI nós não temos perseguição, sim, nós temos perseguição. Estudamos na aula passada a respeito da janela 1040, aonde conseguimos mostrar que em alguns países do mundo o evangelho ele é proibido. As pessoas simplesmente não podem pregar nesses locais, os missionários. E muitos, então, acabam correndo risco de vida com o desejo de pregar nesses locais, ok? Bom, quais são os objetivos da nossa lição? O primeiro vai ser explicar o contexto da perseguição na igreja primitiva. Então nós vamos olhar aqui para a igreja primitiva e observar a perseguição sofrida ali. O segundo objetivo vai ser apresentar a perseguição cristã na atualidade e aí desenvolver um pouco dessa questão. E em terceiro lugar, mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida, tá? Então, qual é a palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição? É a palavra perseguição, ok? Bom, se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, curtindo aqui o vídeo e também compartilhando para mais pessoas. Vamos aqui agora à nossa introdução, que diz assim: a perseguição contra os cristãos é uma realidade dura, difícil de ser encarada, mas é uma realidade. Por mais terrível que isso possa ser, os cristãos no mundo estão sendo perseguidos. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Cristo Jesus. Isso é mais do que a população brasileira. Então, mais do que 1,5 Brasil, por exemplo, ao longo do mundo, a nível de mundo, sofre perseguição. Então nós estamos falando de um grupo considerável de cristãos que estão em outros países pregando o evangelho, fazendo missões e estão sofrendo algum tipo de perseguição, né, pela causa do evangelho. Somente a graça de Deus, a bondade do Eterno e a ajuda do Espírito para auxiliar e ajudar esses cristãos a fim de que eles desempenhem aí as missões com fidelidade. Então, muitas vezes a obra missionária ela é realizada em meio a um contexto de perseguição religiosa, quando não, perseguição política e também cultural. O nosso Brasil, a perseguição não ocorre como ocorre nos países da janela 1040, por exemplo, né? Às vezes pode ocorrer algum tipo de perseguição institucional, judicial, digamos assim, mas a Constituição brasileira ela ampara a manifestação de culto, né? O artigo 5º da nossa Constituição diz que ninguém será privado dos seus direitos pela sua manifestação religiosa, ou seja, pela sua religião, nem muito menos pela sua opinião política. O país, então, permite qualquer tipo de manifestação religiosa. Então, nós não sofremos como um cristão na Coreia do Norte, ou na janela 1040, ou em alguns países onde o evangelho é proibido, sofre, tá? Muito bem. Mas, por isso, o tema desta semana é muito importante, porque às vezes nós estamos num país
dentro de um conforto muito grande, né? As nossas igrejas hoje, elas são confortáveis, ar-condicionado, uma poltrona, né, legal ali para a gente sentar, bancos acolchoados. Todavia, há muitos missionários cristãos sendo perseguidos nestes países, tá? Então nós veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários que estão espalhados aí pelo mundo, labutando na causa do evangelho. Nós já temos visto aqui em lições passadas que você pode fazer missões orando, contribuindo e indo. E se você não pode ir, você pode orar por aqueles que estão no campo missionário, sobretudo em locais de perseguição. Tá? Bom, o primeiro tópico ele traz por título o seguinte: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Então, a perseguição contra Estevão. Estevão, na Bíblia, ele é considerado o primeiro mártir, ou seja, aquele que primeiro morreu pela causa do evangelho. No Novo Testamento, já no século I, e isso ganha força no século II, surge o conceito de martírio. O que era o martírio? Era o morrer pela causa do evangelho. Então, embora tenha surgido uma perseguição inicialmente empreendida pelos próprios judeus e depois uma perseguição empreendida pelo Império Romano, os cristãos por vezes morriam pela causa do evangelho, morriam acreditando na causa do evangelho. E em virtude disso, né, o Império, por exemplo, romano, não conseguiu parar os cristãos, não conseguiu deter os cristãos, porque eles começaram a ver como algo honroso morrer em nome de Cristo. Tá? Então, Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. O texto de Atos, capítulo de número 6, nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas. Pessoas que acusavam ou acusaram Estevão, né, com a finalidade, sim, de que ele fosse preso e de que ele fosse morto em virtude da sua fé. Tá? O discurso de Estevão ele foi tão contundente, foi tão assertivo, que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Esse discípulo, então, foi o primeiro a morrer pela causa de Cristo. Bom, aparece aqui também nesse cenário o apóstolo Paulo, né? Ainda não era apóstolo, chamado de Saulo inicialmente. Ele aparece como alguém onde diante de quem as pessoas deixavam as suas capas para o apedrejamento, que era uma maneira de se condenar uma pessoa naquele tempo. Estevão foi condenado por fazer parte do caminho e por pregar o evangelho, e aí ele foi brutalmente assassinado, porque era uma morte muito dolorosa, a morte de apedrejamento. Mas a Bíblia apresenta Estevão como um homem de Deus, como alguém que no ato do apedrejamento, vê os céus abertos e vê o Filho de Deus à destra do Pai. É como se os céus se abrissem para consolar Estevão, os céus se abrissem para dar força a Estevão, que estava sendo apedrejado ali naquele momento. Tá? Bom, em virtude disso, o segundo subtópico diz que a igreja ela foi dispersa. Uma consequência até um tanto quanto inevitável, quando perceberam a perseguição, né? E quando perceberam agora que um dos seus tinha morrido, que no caso era Estevão, a igreja acabou se dispersando, tá? O que nós chamamos de dispersão dos primeiros cristãos judeus, né? Porque o evangelho surge inicialmente entre esses primeiros cristãos judeus, depois com o apóstolo Paulo e com as missões empreendidas pelo apóstolo Paulo, o evangelho chega, né, até os gentios. Mas a igreja de Jerusalém ela era formada
sobretudo de cristãos judeus que tinham abraçado a fé cristã, né? Tinham abraçado a mensagem do caminho, tá? Então, quando eles viram que Estevão havia morrido, Atos capítulo 8, versículo 1, diz que eles se dispersaram. Então, à medida que os cristãos se dispersaram, isso também foi um ponto que acabou favorecendo o avanço do evangelho. O medo fizeram eles saírem de Jerusalém, mas automaticamente também fez com que eles levassem o evangelho para outras localidades, para outras regiões, para outros povos. E isso, consequentemente, favoreceu aí a propagação do evangelho e a missão de levar o evangelho. Então, o medo fez com que eles se dispersassem, eles saíssem de Jerusalém. Contudo, inevitavelmente, eles entendiam que precisavam testemunhar do evangelho, então foram e testemunharam do evangelho, e Deus foi glorificado através da vida desses irmãos. Então, nós podemos notar com isso que, embora a perseguição representasse um problema inicialmente, mas foi por intermédio da perseguição que o evangelho cresceu, e aí a gente tem os primeiros cristãos vivendo numa realidade muito diferente da nossa realidade hoje, sobretudo a realidade brasileira. Talvez a realidade que os cristãos vivem no Oriente Médio, talvez a realidade que os cristãos vivem em alguns determinados países se aproxime da realidade do primeiro século, mas muito distante da realidade brasileira. Alguém disse certa vez que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Nós estamos aqui porque pessoas deram a sua vida pela causa do evangelho. Pessoas literalmente morreram pela causa do evangelho. Então, a perseguição, ela é uma realidade. Nós podemos conceituar a perseguição da seguinte maneira: o ato de assediar, isso é perseguição, né? Não precisa ser só a perseguição que impõe, né, algum tipo de dor física, né, o ato de assediar, de oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir de uma pessoa, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Isso é então caracterizado como perseguição. Então tem pessoas que estão sendo proibidas de trabalhar, né, por causa da sua fé, né, e isso às vezes ocorre no Brasil, né? Talvez você saiba casos de cristãos que foram impedidos ou foram mandados embora simplesmente porque se declaravam cristãos, tá? Então, de acordo com o portal Missões Portas Abertas, a perseguição aos cristãos a nível de mundo, ela está aproximadamente com mais de 360 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição, né? Algum tipo de importunação, simplesmente por confessarem Jesus como Senhor. Inclusive tem se difundido e até se divulgado que nós estamos vivendo a nível de mundo uma espécie de cristofobia, né? Uma aversão aos cristãos, sobretudo dentro de determinados grupos que apontam os cristãos e perseguem com uma tentativa de erradicar o cristianismo da face da terra. Não há muito tempo nós vimos templos serem queimados, né, serem vandalizados por pessoas, né, como uma clara e claríssima representação dessa perseguição que nós estamos vivendo. Então, em algum lugar do mundo hoje, talvez até agora, tem algum cristão sendo discriminado, torturado e talvez até morto pela causa do evangelho. Tá? Então, a perseguição, ela é uma realidade. Jesus mesmo disse que nós seríamos perseguidos pela causa do evangelho, né? Inclusive, ele diz que bem-aventurados são os perseguidos pela causa do evangelho. Segundo subtópico, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso.
Então, para muitas pessoas no mundo atual, se converter ao cristianismo e proclamar a sua fé em Jesus significa imediatamente receber oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos, né? Tem gente, e eu conheço um caso que não tem uma pessoa, não vou citar o nome aqui para proteger a identidade, que teve que sair, né, de seu país porque converteu-se ao evangelho e lá não podia ser um cristão. Pessoas que se convertem e são mandadas embora dos seus empregos porque se converteram ao cristianismo, né? Então, assim, nós vivemos hoje no mundo, sobretudo na Europa, o que é chamado de secularização, né? Ou o que um sociólogo chamou certa vez de desencantamento do mundo, né? O Max Weber chamou de desencantamento do mundo. A Europa passa por um processo de desencantamento do mundo, aonde inicialmente você tem o racionalismo do iluminismo e da teologia liberal, e hoje você tem um esfriamento na Europa muito grande, né? Aonde alguns consideram as pessoas serem cristãs e acreditarem em Deus como algo antigo, como algo ultrapassado, né? Então, os cristãos acabam sendo perseguidos em virtude disso, tá? Então a gente precisa orar por esses irmãos aí, para que eles se mantenham firme no propósito evangelístico nesses países de difícil pregação. Então, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, né, a mutilação são frequentes e comuns na vida dos cristãos, né? Nós estudamos na aula passada, pensando um pouquinho a respeito da dificuldade daquela região geográfica chamada de Janela 1040, aonde pregar o evangelho ali é muito difícil, é muito problemático, mas tem pessoas se dispondo a estar. Então deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que nós brasileiros desfrutamos ainda em nosso país e ao mesmo tempo estar vigilantes frente a algumas ideologias e movimentos políticos que buscam enfraquecer sorrateiramente a fé cristã. Então a gente precisa tomar cuidado esses movimentos que estão até mudando a sua estratégia, né? Houve um tempo em que determinados movimentos de fora criticavam a igreja, mas já estamos vivendo um momento em que estão montando estratégias para estar dentro das igrejas e pregar algo diferente ao evangelho que Paulo pregou, né? E desmerecer a fé cristã. Então, a fé cristã, ela está sobre ataque. A gente acha que não, né? Porque às vezes a gente vive numa redoma de vidro, mas está assim sob ataque. O ataque é sutil, é feito por meio, né? É feito por meio institucional, por meio de leis, por exemplo, por meio de legislação que vai minando a fé cristã e a possibilidade de pregar o texto bíblico na sua integralidade, na sua totalidade, tá? Então é importante a gente deixar claro aqui que a Constituição brasileira garante, eu já disse isso, a liberdade de crença no Brasil. Artigo 5º, inciso de número 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos aos locais de culto e suas liturgias, ou seja, a Constituição ampara o culto no Brasil. Agora, é claro que quando a Constituição fala de culto e de manifestação religiosa, ela está falando de qualquer manifestação religiosa, desde que, é claro, aquela manifestação religiosa não fira a dignidade humana e não vai contra a legislação, né? Não pode existir uma religião no Brasil onde o culto é tirar a vida do outro. Isso seria proibido. Mas qualquer religião, né, que respeite ali, né, essa questão da legislação, pode ter a sua manifestação religiosa e ela é garantida. De modo que essa proteção impede que simplesmente alguém queira fechar ou impedir um culto de acontecer.
Então, no Brasil, por exemplo, o cristão ele pode fazer uma passeata, né? Assim como também a Constituição garante que qualquer associação pacífica ela pode existir, né? Católicos podem fazer procissões, por exemplo. Um evangélico ele pode fazer um culto ao ar livre, porque a Constituição ampara. Ele pode fazer o seu culto agora. Agora tem gente cultuando, né? Nos mais distantes locais do Brasil tem gente prestando seu culto, tem uma igreja aberta, tem gente recebendo oração, tem pastor fazendo visita, tem pastor fazendo visita em hospitais, porque a Constituição ela permite isso, tá? Bom, então vamos aqui a gente pensar um pouquinho agora a respeito do do segundo subtópico, né? Coreia do Norte, a nação mais fechada do Evangelho. Sem dúvida nenhuma, para o Evangelho, né? Sem dúvida nenhuma, a Coreia do Norte é a nação mais fechada do mundo, né? Onde o Evangelho ele é proibido. Na verdade, a Coreia do Norte é a nação mais fechada do mundo para tudo, né? Existe até algumas dúvidas de alguns órgãos de direitos humanos, por exemplo, internacionais, do que de fato ocorre dentro da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é uma nação onde o evangelho é proibido, porque lá vive quase que uma espécie de culto ao Estado, né? Onde a figura do grande líder, que ele chama de marechal, grande líder, né? Que é o ditador do país, ele é adorado como se fosse uma divindade. Então você tem uma espécie de culto ao próprio Estado. E em virtude disso, não é permitido nenhum tipo de manifestação religiosa na Coreia do Norte. Qualquer religião, né? E o cristianismo, sobretudo. Então, segundo ainda o portal das missões de Portas Abertas, a Coreia do Norte é apontada como o país mais fechado para o evangelho. O país Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro absolutamente desastroso, tá? E ao mesmo tempo, a perseguição religiosa lá é extrema. A Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, aonde cristãos que são pegos e presos na Coreia do Norte são torturados, né? E muitos até mortos. Mas nós temos casos de homens e mulheres que se dispõem a ir à Coreia do Norte e pregar o evangelho. Agora, se o Estado norte-coreano, se os soldados descobrirem, né, encontrarem uma pessoa pregando o evangelho lá, essa pessoa vai ser presa e certamente levada para campos de concentração, né, de trabalhos forçados, é o que eles chamam, campos de trabalho forçado, que é a ressignificação pelo trabalho, tá? E muitos, né, até são executados. E há missionários que se arriscam, né? Há missionários que estão lá agora na Coreia do Norte pregando o evangelho. Então compete a nós orar por essas pessoas e, é claro, ajudar também, né, contribuindo aí com ofertas, tá? Vamos aqui então para o tópico de número 3. Como ajudar uma igreja perseguida ou a igreja perseguida? Primeiro, a gente precisa conhecer a gravidade da situação. Precisa compreender que existe essa perseguição, que a perseguição ela é real, que não é mentira, que não é uma teoria da conspiração, que não é um conto de carochinha. A perseguição, ela existe. E a gente tem que encarar isso compreendendo e entendendo essa realidade. Porque quando nós abrimos os nossos olhos percebendo que isso existe, a gente então toma uma atitude. Então não é tão fácil ter acesso a determinadas informações, né, sobre essas perseguições. E por quê? Porque os países são fechados, então é difícil ter acesso. Os órgãos internacionais também possuem grande dificuldade de ter acesso às informações do que ocorre nesses países, tá? Então, lamentavelmente, parece que há uma má vontade das mídias internacionais, ainda tem isso, de divulgar essas violações dos direitos fundamentais do ser humano. Também existe isso, né? Parece que a mídia, ela se cala, ela não expõe, ela não fala, às vezes por interesse mesmo, né?
Pensa em países árabes, onde você tem países que são muito ricos, multimilionários, que investem bilhões de dólares em outros países e às vezes a mídia acaba se calando e não falando nada. Mas alguns portais, como o Portas Abertas, acaba divulgando essas informações e aí então chega ao nosso conhecimento. Então, quando a gente toma consciência de que isso acontece, a gente precisa tomar uma atitude, né? Orar por essas pessoas, ajudar, contribuindo, enfim. A gente não pode cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. Então, portais como Portas Abertas, a Voz dos Mártires, eles são portais que nos permite ter acesso à informação de tudo isso que ocorre a nível de mundo. Então, procure conhecer a dimensão do problema. A melhor maneira da gente lidar com o problema é conhecendo o problema. A gente precisa se inteirar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar para a gente perceber que é uma realidade e que de fato acontece, tá? Então, tá no tempo, tá na hora da igreja brasileira despertar. A gente não pode cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. A igreja brasileira, ela precisa agir, ela precisa despertar, ela precisa tomar uma atitude, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é orar. A gente pode suplicar a Deus, a gente pode clamar a Deus. Nós devemos sim orar por esses cristãos perseguidos, pela igreja perseguida, pelos cristãos missionários que estão no contexto de perseguição. A Bíblia, ela nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Então a gente pode agir, a gente pode fazer alguma coisa. Então por isso, o que a gente tem que fazer agora? Orar pelos cristãos perseguidos, os cristãos que estão corajosamente nesses locais onde o evangelho está sendo pregado, né? Então, a gente precisa entender que a Bíblia nos propõe que a oração intercessória era importante. Quando eu falo de intercessão, eu me lembro frequentemente de Moisés, quando o povo, depois de ter saído do Egito, se depara com os amalequitas. E a Bíblia Sagrada diz que há uma batalha entre o povo de Israel e os amalequitas, e Moisés então sobe o alto da montanha, Arão e Ur está com Moisés, ou estão com Moisés, e Moisés está orando, Moisés está de mãos estendidas, Moisés está suplicando, Moisés está clamando ao Senhor, nosso Deus, para que o povo vença a batalha embaixo. E a Bíblia Sagrada nos conta que o povo será bem sucedido. Então tem gente batalhando na linha de frente e tem gente orando na retaguarda, tá? Então ore pelos cristãos perseguidos para que Deus dê a eles força, para que Deus dê a eles graça e para que Deus continue dando a eles coragem para continuar pregando o evangelho. Ore para que eles tenham as suas vidas protegidas, as suas vidas guardadas. Lembra do que o salmista diz? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ore para que Deus guarde a família desses cristãos, a casa desses cristãos. Ore para que a pregação no lábio desses cristãos alcance o coração das pessoas e elas se arrependam e se convertam ao evangelho. Então, ore por essas pessoas. E, em último lugar, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando eu e você, a gente se coloca à disposição de orar pelos cristãos, nós já estamos envolvidos. Né? Começamos aí a nos envolver, damos o primeiro passo nisso. Né? Nós precisamos ficar sensíveis ou estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, né? A voz do Espírito que nos chama, do Espírito que nos conduz. O contato com esses cristãos, com o testemunho cristão desses cristãos também precisa nos dar ânimo para que a gente possa fazer alguma coisa, tá? Então a gente precisa colocar a nossa fé em ação. Deus nos chama a agir
por intermédio da nossa fé. Deus nos chama a colocar a nossa fé em ação. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a nossa conclusão. Então, infelizmente, há lugares em que os cristãos são mortos em virtude de sua fé. Isso mesmo, em pleno século XXI, século midiático, século de informação, as pessoas estão morrendo pela sua fé. Pessoas são mortas pela causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que ameaçam o fundamento da fé cristã. Oremos então pela igreja perseguida. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar presente na presença dele e que interceda por aqueles que estão precisando. Amém? Bom, diante disso, nós chegamos ao fim dessa importante lição. Lembrando que sempre aqui de maneira objetiva, de maneira direta, acessando os principais pontos da lição, tá bom? Eu fico feliz porque você está comigo até agora e peço, mais uma vez, que compartilhe esse vídeo, que divulgue para que mais pessoas sejam edificadas pelas lições bíblicas que são aqui apresentadas, tá bom? Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, por favor, comente aí, né, nos comentários e nos ajude aqui a produzir um conteúdo de qualidade e que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.